Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, satisfação estarmos juntos aqui pelo canal do Culto Racional. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de ontem, né? Qual é o culto que eu presto a Deus que realmente lhe agrada? Como é que eu posso fazer isso? Qual é o culto que agrada a Deus? Então nós vamos falar aqui, dar continuidade àquilo que falamos ontem. Vou recapitular para você aí o livro de Romanos, está na descrição aí do nosso vídeo, aí do nosso card, você pode acompanhar junto, tá? Então Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, né? São os versículos 1 e 2. Ontem falamos sobre o versículo 1, tem bastante assunto, né? E hoje nós vamos falar sobre o versículo 2, tá? Vou recapitular aqui para você que chegou aqui nesse vídeo, não pegou o de ontem. É interessante você pegar o hashtag, esse é o hashtag 33, né? O hashtag 32, você vê lá o culto racional, o hashtag 32, você vai pegar do início, tá? Mas eu vou só recapitular aqui bem rápido para ter sentido o que nós vamos falar aqui na sequência. Então ele diz assim no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estava explicando para as pessoas ontem que ele roga, ele suplica, ele implora para que os irmãos naquele tempo e para o nosso tempo apresentassem a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, porque eles ainda estavam vivendo aquela dispensação da antiga aliança, ainda estavam vivendo, porque o templo ainda não havia sido destruído. O templo ele só veio ser destruído no ano 70 depois de Cristo, né? O Império Romano tomou Jerusalém e derrubou, sob o comando do general Tito na época. Então ainda estava tendo aquela dispensação onde a comunidade judaica ainda fazia os sacrifícios dos animais com todo aquele ritual, né, com todas as ordenanças da lei mosaica para se poder ter acesso à presença de Deus através do sangue dos cordeiros que eram apresentados. E Paulo aqui ele está falando o seguinte, não, agora mudou, agora o culto é diferente, a gente presta culto a Deus. Para agradar a Deus, hoje, você apresenta o seu corpo. Por quê? Porque hoje nós somos o templo. O templo somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora ele habita aqui. Por uma época, nós vamos fazer ainda uma série para explicar isso, eu estou preparando tudo. Nós vamos falar sobre isso, ó, tá? Onde tudo começou. Mas não hoje, tá? Mas houve uma época em que Deus, querendo habitar no meio dos homens, ele pediu para que se fizesse o tabernáculo, e todo aquele sistema de mediação do sacerdote para poder ir sumo sacerdote para chegar ao Santo dos Santos, que era um lugar separado por um véu, aonde ninguém entrava ali, né, a não ser com sangue, não podia entrar com as mãos vazias, tinha que entrar com o sangue, né, que aquele sangue era o preço, né, que fazia expiação pelo pecado do homem. Eles estavam vivendo isso. Mas com o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz, oferecendo o seu próprio sangue, isso termina, acaba. Agora o acesso é Deus, é o Senhor Jesus. Esse é o motivo pelo qual o véu se rasgou, mas nós vamos entrar num estudo profundo sobre isso depois, tá? Mas aqui, para você poder entender o motivo pelo qual ele diz, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Não tem mais matança de animais, não é necessário mais se fazer isso. Sacrifício agora é vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o culto agora que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus não é aquele que você fica se autoflagelando ou que haja uma mediação de homens, porque a mediação agora é de Cristo. O livro de Hebreus fala que ele é o nosso mediador. O mediador entre Deus e os homens é Cristo. Né? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, agora não é mais por ali. Então ele está explicando isso, tá? A gente vai fazer estudo para aprofundar melhor isso aí para vocês, mas acho que você já está tendo a ideia aí. Então ele diz, vosso culto, o vosso corpo como sacrifício vivo, sacrifício por causa das nossas renúncias. Por que sacrifício? Aí Jesus, eu fiz menção ontem também, quero só recapitular aqui para dar sentido na sequência. Significa que Jesus falou, aquele que quer vir após mim, vir após quer dizer, ele vai na frente e nós seguimos. Vir após, ele vai e nós seguimos. As pessoas fazem o contrário, querem que Jesus siga ela para os lugares que ela vá. As pessoas estão assim hoje, elas querem que Jesus aceite-as. Não é nós que temos que aceitar os termos dele, o reino dele, né? O critério dele,
o perfil dele. As pessoas que querem que hoje a pregação, né, de um suposto, não é, né, de um falso evangelho é esse, que as pessoas viam, elas que, Deus que tem que, sabe, se adequar, se ajustar ao estilo de vida dela. Você pode vir aqui, você pode, né, dizer que é cristão, ela aprende os cerimoniais, ela aprende as normas e regras daquele lugar que ela está indo e ela acha que aquilo ali é ser cristão. Né? Ela não se aprofunda realmente na vontade, nas vontades de Deus. Né? Por isso que ele fala, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo não é melhor que as pessoas. Já expliquei no vídeo de ontem, senão eu vou fazer o vídeo de ontem hoje de novo. Se você tiver interesse, você vai lá ver, tá? Hashtag 32. Nós estamos hoje no culto racional, hashtag 33, tá? Então vamos lá. Versículo 2. Ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é muito profundo, tem muito detalhe, eu peço a tua atenção. Então ele já começa dizendo, e não, no versículo 2, e não vos conformeis com este século. Então ele está falando de uma não conformidade, de, sabe assim, ó, você não se conformar, porque o ser humano tem essa tendência. E uma tendência muito feia que eu vejo também, é tipo assim, se a maioria está dizendo isso, eu não vou contra a maioria. Ela não quer saber se a maioria está errada, ou enganada, ou equivocada. Ele só vai. Ele só aceita. Ele não averigua, ele não investiga, ele não busca realmente uma coerência das coisas. Mas não é coerência puxando para o meu gosto. É para o que realmente é coerente. Compreende? Então ele diz, não vos conformeis com este século. Eu vou traduzir aqui melhor para você. Por que não se conformar com este século? Porque este século é anticristão. O sistema do mundo que nós vivemos, já naquele tempo era assim, mas vamos trazer para hoje. O sistema de mundo que nós vivemos hoje, ele está totalmente, é anticristo, é antibíblico, é antideus. As pessoas estão criando seus deuses. Os deuses das pessoas são os celulares. Os deuses das pessoas são as redes sociais. O Deus das pessoas hoje, muita gente, né, tem sido a rede mundial, a internet. É Deus para ela, não é um meio de comunicação como nós estamos fazendo aqui. Ela não enxerga assim. Tipo, se estão falando isso na internet, então a vida dela segue de acordo com aquele sistema ali. Sabe? Então hoje o Deus dela, das pessoas, são os partidos, seja de direita, seja de esquerda, está sendo o Deus das pessoas. É o que está conduzindo as pessoas. Imagine que dentro de uma família existem pessoas, vou dar um exemplo aqui, tá? Existem pessoas ali naquela família que são simpáticas ao partido da direita. E existem pessoas naquela família que são simpáticas ao partido da esquerda, com as suas ideias e tal. O que acontece? Ao invés de eles conversarem e falarem o seguinte, né? Os da esquerda falam assim, poxa, esse projeto da direita é legal, é coerente, é interessante, Não, eu acho legal. Não concordo com esse aqui, mas concordo com aquele ali. E o outro também falar assim, conversar e falar, também não concordo com isso aqui, mas concordo com aquilo ali, vocês também têm né? Sabe? Convergir para coisas boas. Mas não. O filho deixa de falar com o pai deixa de falar com o filho, há um estranhamento entre eles, há uma confusão, casais se separando, há brigas. Então, quem está sendo Deus daquelas pessoas está virando uma religião, são os partidos. Times de futebol, você vê aí as torcidas organizadas matando fora dos estádios, né? Eu não vou nem me aprofundar nisso para a mensagem não ficar pesada. Isso tudo é o que nós estamos vivendo, sabe? Uma apologia muito pesada a não crer no que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é uma coisa ultrapassada, nós vivemos no século XXI, eu falava isso ontem, mas tem que repetir hoje, porque aqui está falando de não se conformar com este século. Não se conformar com este século não é você virar um rebelde, não é você ser uma pessoa bitolada, fanática, que agora sai aí brigando com todo mundo, tentando empurrar a Bíblia, a palavra de Deus, goela abaixo das pessoas, como o sistema religioso já o faz. Não é isso que ele está falando.
Ele está dizendo que nós não devemos nos conformar com este século, são os pensamentos, as ideias deste reino. Por quê? Olha como é que tem sentido. Porque o nosso reino não é desse mundo, gente. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E evangelho é reino de Deus. Embora tenha lugares aí que está escrito, não sei o que lá, é do reino de Deus, mas você vê que o reino dali não é de Deus. O reino é outro reino. Eles tentam mostrar um reino que supostamente seja de Deus, mas quando você entra, quando você vê os bastidores, quando você vai ver na real, o reino é desse mundo, é política. É política, é dinheiro. É dinheiro. É massa de manobra, usar as pessoas. Não é transformar a vida das pessoas, é trazer para dentro de uma bolha e fazer com que aquelas pessoas trabalhem para eles. Para poder o patrimônio, o reino deles crescerem. Mas a vida das pessoas não cresce. Mas isso é outro assunto. E sempre eu vou estar falando aqui, não adianta, não tem jeito. Se você não gostar, nem entra. Nem vem, nem entra. Mas o que a gente vai falar é o que é. Como eu disse, sempre repito, com conhecimento de causa. E eu não estou aqui direcionando para 1 e 2, A e B. É geral, porque aqui está falando não se conformar com este século. Então como é que a gente faz? Aqui está escrito, qual é a dica aqui? O que ele fala? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção que isso aqui é muito forte e profundo. Mas transformai-vos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não aceitar abrir seu coração e a sua mente para aprender coisas novas, eu não estou falando de qualquer coisa não, estou falando do evangelho. Porque quando a pessoa entra em um sistema de bolha, é só aquilo ali que está certo. Né? Vou dar um exemplo aqui, que Deus me dê graça para poder te explicar isso. Se eu quiser fazer com que você ou vocês tenham as minhas mensagens, as minhas palavras como verdade absoluta, é só eu privar vocês de escutar qualquer outra. Se eu privar vocês de escutar qualquer outro tipo de mensagem, se você escutar só a minha, é dessa forma que eu vou levar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, uma disposição de crer que a minha verdade é absoluta. Por isso aí é tudo que eu disser, tudo que eu falar, se eu disser que sim, vocês vão crer que sim, se eu disser que não, vocês vão crer que não. Por quê? Porque vocês estão privados de escutar outras pessoas, para vocês poderem avaliar. E é isso que aconteceu comigo, fiquei muito tempo dentro de um lugar, você sabe disso, quem me conhece sabe, muita gente que está acompanhando aqui agora também ficou, onde o que aquele líder falava era Deus, se o líder falou não é não, se o líder falou sim é sim, tudo que ele falava a gente tinha como verdade absoluta. Por quê? Porque lá você não pode ver outros canais, lá você não pode ler outros livros, lá você não pode escutar determinadas músicas, tem que até filmes para assistir. Eu me recordo aqui que a filha do líder assistia os filmes de estreia aí de cinema, essas coisas, e depois dizia para as esposas, esse aqui vocês não vão assistir, esse aqui vocês vão assistir, ó, esse aqui está proibido assistir. Até isso havia o controle. E a gente falava amém, amém. Sabe, isso é loucura. Então as pessoas não se permitem transformar. As pessoas não permitem, não dão acesso para que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, trabalhe na mente delas e realize essa metanoia, essa transformação. Então, enquanto for assim, eu só lamento, querido. Você vai ficar com raiva de mim, você vai me chamar de caído, vai me chamar de um monte de coisa, que já são os gatilhos implantados na mente das pessoas. Sabe? É como se eles patenteassem o evangelho, só lá tá certo. Então você tem que ter cuidado. Então ele já fala assim, ó, você não se conforma com esse século, com esse reino, com o reino desse mundo. Não tem fórmula mágica, querido. Não tem essa coisa de, vai entrar um presidente que vai mudar tudo. Não vai. Se o desse lado ganhar, não vai mudar o mundo. E se o outro lado ganhar, não vai mudar o mundo. A gente vai procurar votar naquele que vai destruir menos ou que vai ser menos mal. Essa que é a realidade. Porque até quem tem intenção boa que está tentando governar, não consegue governar. Porque não deixam, é o reino desse mundo. Eles não querem ver o bem das pessoas, eles querem ver os seus bens próprios. Lei Rouanet, não é isso?
Tá, um monte de artista agora revoltadinho, tudo com raiva porque parou de pegar o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, para poder eles terem vida boa. Mas esse é o reino desse mundo, então não se conforma com isso. Mas como é que faz? Vamos brigar? Vamos ter ódio? Vamos destilar veneno? Não! Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, permita-se. A transformação vai começar a partir de mim. Compreende? Agora, se você se fecha, sabe, num sistema, num grupo, e você se fecha com ideologias, é aquilo ali, você nem pensa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que renovar seus pensamentos. Mas com quais pensamentos? Ele diz aqui, ó. Pela renovação da vossa mente. Com qual? Com o reino de Deus. Permita que o reino de Deus. Permita que Deus. Permita olhar as coisas de uma forma diferente, celestial, algo vindo do alto. Outro dia eu fiz o culto racional aqui explicando no que pensar, nas coisas do alto, em tudo que é louvável, se algum louvor existe, se alguma coisa nobre existe, que isso ocupe o vosso pensar. As coisas lá do alto, né? Mas as pessoas estão bitoladas nas coisas desse reino. Eu sei que possa estar sendo complicado para algumas pessoas entenderem, porque elas são fechadas com esse reino daqui. E não tem sentido para uma pessoa que diz que é cristã e confia em Deus, porque o nosso reino não é daqui. Mas a gente pode estabelecer também onde nós estamos, por isso que ele fala, apresentar o corpo, porque nós somos o templo. Você talvez diz assim, eu sou um desigrejado, você não é desigrejado. Você é a igreja, você é o templo, acabou. Não sou contra ir num lugar onde se prega o evangelho, não sou contra, pelo contrário. Se eu conhecer um lugar aqui, eu moro em Lajeado do Sul, no Rio Grande do Sul, se eu descobrir um lugar aqui que realmente prega o evangelho sem tendência, sem essa sistemática toda de controle, eu vou, para poder estar ali com as pessoas, para poder compartilhar, conversar, isso é bíblico, é de Deus, não há problema, né? Agora, eu me senti que Deus não está comigo, o mal vai entrar na minha vida porque eu não fui... Nós somos esse templo. Nós somos esse santuário. É mentira o que eu estou falando? É mentira? Nós somos o santuário. Então põe-te no teu lugar. Se posiciona. Respira fundo e fala, eu sou de Deus sim. Respira fundo e diz assim, não, é isso mesmo, eu vou transformar a minha mente, parar com isso. Eu vou adquirir a mente de Cristo. É prepotência? Paulo falou, nós, porém, temos a mente de Cristo. Adquirir a mente do Senhor é você estar ali em contato com a palavra dele, aceitar a palavra dele. Aí ele diz, quando você faz isso, quando você transforma o seu corpo em acesso para que Deus trabalhe através dele, o seu culto é racional, quando você não se conforma com este século, com as injustiças, e não é se conformar, vou repetir aqui para ficar bem frisado, não é sair brigando, discutindo, batendo boca com as pessoas, não. Ah, eu vou levantar a bandeira, sou ativista, militantismo, não é isso não, vou brigar, pintar a cara, não é isso não que ele está falando. Ele está falando para você transformar a sua maneira de pensar, adquirir os pensamentos de Deus. E ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Estava agoniado, não era gostoso o que ele já estava passando e ia passar. Né? E o cálice não era o chicote e a cruz, não. O cálice era outra coisa, a gente fala em outro vídeo. Mas afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por que ele falou isso? Porque Jesus, ele sabia qual era a vontade de Deus, que a vontade de Deus era perfeita, era agradável, era boa. A gente fica falando, Deus, seja feita a tua vontade, mas na verdade não é bem assim. A gente faz tudo para a vontade de Deus não acontecer. Tem muitas coisas na sua vida que você está tendo que aprender por consequência porque você não aceitou a vontade de Deus. Você quis fazer a tua. É igual o filho da gente. Eu tive 15 anos, mas a minha filha não teve a idade que eu tive. E nem vai ter enquanto eu estou vivo. Eu estou, né? Estou na casa aí dos quase 50, 48, né? Mas vou dar o exemplo aqui. Enquanto eu estiver fazendo
vivendo aqui, ela nunca vai chegar na minha idade, a não ser que eu morra, né? A gente passe dessa para outra, vá para a glória, aí sim ela pode chegar. Mas os filhos da gente, a gente fala, olha, a gente já teve 15 anos. E eles não tiveram ainda a idade que nós tivemos. Então nós sabemos que por aquele caminho, com aquele comportamento, com aquelas atitudes, a gente já sabe onde que ele vai dar. E a gente fala, não faz desse jeito, mas os filhos têm vontade própria, né? Não sabe de nada, eu vou fazer do meu jeito. E aí vem a consequência, ou seja, retardou a vida. Se tivesse vindo certinho, já estava com a vida adiantada, nós regredimos nossa vida. Porque nós não experimentamos a qual é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é agradável. Mas a nossa cabeça, né? A gente pensa com a cabeça desse século, a gente pensa com a cabeça dos canhotos. Aí, meu amigo. Aí. Entendeu? Aí. Vai retardando. Então, você quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Transforma a tua maneira de pensar. Por isso que ele fala de um culto racional. Aí eu digo, eu não estou falando do canal, mas o nome do canal foi inspirado nisso. Nosso culto a Deus tem que ser um culto inteligente. Mas não é inteligente no sentido intelectual da coisa, decorar textos, decorar livros. Não é disso que eu estou falando. Mas dessa forma aqui, ó. Procurar entender o reino de Deus. Pensar como reino. Você vê que a gente aqui não está preocupado com denominação. Meu trabalho aqui não é denominacional. Meu trabalho aqui é celestial, espiritual. Não é denominacional. Estou preocupado com o nome de igreja, sabe? Nada disso. Isso aí já está mostrado que não funciona. Só faz as pessoas ter aversão. Então, culto racional. Apresenta o vosso corpo, porque agora o templo somos nós. Aonde nós formos, nós podemos estar prestando culto a Deus. Não é só num lugar, naquele dia, que se eu não estiver lá, aí vão falar, aí eu vou ficar mal. Eu tenho que fazer parte de um grupo, porque naquele grupo, o dia que eu não puder ajudar, aí já vão me olhar estranho, tem retaliação, tem fofoca, tem um monte de tranqueira. Não. Hoje eu apresento meu corpo como sacrifício vivo, presto culto a Deus aonde eu estiver. Aonde eu estiver, né? E prestar culto não é só você fechar os olhos e ficar falando com Deus, nem só cantar. Prestar culto é uma série de outras coisas que nós já falamos nos outros vídeos. Tá certo? Então eu espero poder ter ajudado vocês, mais uma vez, aqui no canal, que você possa se inscrever ou convidar pessoas para se inscreverem, porque sempre nós teremos temas aqui interessantes, importantes, para esclarecer determinadas coisas. Tá certo? Então que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e aguardem, porque nós vamos falar sobre o tabernáculo, sobre o véu que se rasgou e uma série de assuntos importantes para as coisas darem mais sentido para você na palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.